Rapaz, o negócio não tá fácil não, viu? Começamos 2024 no ramo dos super-heróis com Madame Teia e neste vídeo eu vou dizer o que eu achei do filme. E aí galera do Entre Sinopses, tudo bem? Eu sou o Eider Mota e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema da vez é o filme Madame Teia, primeiro filme de super-heróis de 2024, lançamento da Sony Pictures em associação com a Marvel. Vale lembrar que esse filme não é parte do MCU, do Universo Cinematográfico Marvel, e sim do Sonyverso, o universo de personagens do Homem-Aranha produzido pela Sony. Madame Teia é um filme extremamente peculiar, porque ele lida com diversos elementos que fazem parte de uma mitologia mais mística relacionada ao Homem-Aranha, que desde sempre a gente conhece como tendo muita relação com ciência, com a questão dos animais modificados. Não à toa a gente tem diversos vilões do Homem-Aranha que tem essa ligação com animais. E aqui em Madame Teia ele explora essa ligação, principalmente, claro, com as aranhas, mas levando por um lado mais místico da coisa. A nossa protagonista, interpretada pela Dakota Johnson, se chama Cassandra Webb e ela é uma paramédica em Nova York que, após sofrer um acidente durante o trabalho, ela acaba tendo acesso, libera uns poderes de clarividência. Ela consegue prever o futuro de uma forma que não fica muito bem determinada no filme, de que maneira esse poder funciona. Às vezes é uma coisa daqui a alguns minutos, outras vezes é uma coisa que acontece na mesma hora. E a vida dela vai se conectar com a de 3 jovens que no futuro virão a se tornar Mulheres-Aranha. Só que elas ainda não são neste filme, elas estarão sendo caçadas por um vilão que tem a ver com o passado da Cassandra e com essas futuras heroínas, para poder então ela protegê-las, já que esse cara tá caçando elas. Pois é, a trama do filme é tão confusa quanto tentar entender o que está acontecendo em tela. Várias vezes eles utilizam de artifícios como fazer a câmera se movimentar o tempo inteiro, fazer a câmera ter alguns movimentos para dar essa sensação de confusão que a personagem sente, e isso acaba deixando o público também muito confuso. O roteiro é assinado por 5 pessoas, dentre elas 2 dos roteiristas que fizeram o belíssimo Morbius, então não dava para esperar que teria uma qualidade tão grande assim esse filme. E infelizmente eu tenho que dizer que Madame Teia já começa o ano como a gente tendo um forte candidato a pior filme de 2024. E são diversos motivos para isso. O primeiro deles é esse roteiro que é bastante desleixado, repleto de coincidências e forçadas, uma narrativa que, apesar de ter um certo dinamismo, em diversos momentos a edição prejudica o filme, pois dá uns cortes muito bruscos, não dá uma sensação de passagem de tempo satisfatória para que uma cena saia de forma natural para a próxima cena. Os motivos do vilão são até pertinentes de certa forma, mas como ele consegue executar determinadas coisas fica de um jeito muito ruim. Existe também uma dublagem com o vilão feito na pós-produção. Não sei se não ficou legal a captação da voz dele durante as gravações. Eles tiveram que redublar praticamente todas as cenas do vilão e ficou um negócio ridículo, péssimo, horroroso, que você consegue perceber que não é a voz que ele falou na hora da gravação. Ficou muito ruim mesmo. O próprio vilão, a atuação dele é muito caricata, é uma atuação que não tem muito peso, ao mesmo tempo que ele parece ser super poderoso, ele não tem tanto poder assim, e esses são alguns dos motivos que levam a Madame Teia a ser considerado um filme bem ruim. A protagonista, a Cassandra Webb, ela tem alguns aspectos interessantes, tem ideias que poderiam, se bem executadas, resultar num filme pelo menos satisfatório. Porém, eles pegam o potencial dessas ideias e jogam no lixo, transformando Madame Teia em mais um filme completamente sem sentido, sem propósito. Você não consegue entender o porquê que esse filme existe. Filmes como Venom, por exemplo. Venom é um personagem aclamado dos quadrinhos, tem muitos fãs, e mesmo que ele fuja bastante do material original e não tenha o Homem-Aranha como contraponto a ele, você consegue entender por que ele fez um determinado sucesso, até também pelo carisma do Tom Hardy. Mas Madame Teia é uma personagem que tem pouquíssimo apelo com os fãs dos quadrinhos, e principalmente se você afastá-la da figura do Homem-Aranha, tira praticamente
todo o peso da personagem. E aqui a trama insere, né, essas outras 3 Mulheres-Aranha, que são a Anya Corazon, a Matt Franklin e a Julia Crawford, que elas vão se tornar Mulheres-Aranhas no futuro, no filme ainda não, e elas têm uma ligação entre elas ali, uma parte de abandono familiar, de se sentir sozinha, que vai se conectar com os dramas que a Cassandra vive, para que assim elas acabem se juntando e formando um grupo. E uma das coisas que eu menos gosto de Madame Teia é justamente o fato dele ter que conectar tudo para fazer mesmo com que seja uma trama em que todos os elementos estejam ligados uns aos outros. Então você perde um pouco daquela naturalidade dos acontecimentos. Parece que tudo ali é meio já premeditado para acontecer, as conexões não são naturais, e ainda que aos poucos o sentimento de união entre essas 4 mulheres seja justificado, para uma trama que envolve histórias relacionadas ao Homem-Aranha, ela se desenvolve de um jeito que eu não gostei. Eu entendo também que existe esse lado mais místico do Homem-Aranha nos quadrinhos, que existe essa parte da teia da vida e do destino, os poderes de clarividência da Madame Teia, mas quando isso tudo é apresentado da forma como foi feito no filme, eu imagino que perde-se até a força de uma eventual apresentação do Peter Parker, pois ele deixa de ser aquele super-herói que sofreu o acidente com uma aranha radioativa e a partir daí desenvolveu grandes poderes e grandes responsabilidades para ser uma coisa como se ele fosse o escolhido, o predestinado, e não é isso que a gente conhece como a lore do Homem-Aranha. Falando das cenas de ação, o filme não tem muito, na verdade, o que mais tem de ação no filme são perseguições. Como as personagens principais, né, as protagonistas femininas, elas ainda não têm poderes, e a Cassandra, que é a única que tem poderes, não tem poderes físicos e sim mentais, não dá pra gente ter cenas de ação que fujam muito da parte da perseguição. Então quase sempre é o vilão perseguindo as personagens e elas tentando fugir dele. No final, quando eles tentam colocar ali um embate, como as personagens não têm poderes, elas são derrotadas, digamos assim, de uma forma muito fácil, e a Cassandra utiliza seus poderes de uma forma mística que foge um pouco do tom das cenas de ação que o filme estava mostrando, mas leva para um lado um pouco mais quadrinesco, que até é um pouco mais interessante, mas muitas das soluções adotadas não funcionam. No fim das contas, Madame Teia é mais uma aberração cinematográfica que a Sony coloca nos cinemas e a gente não entende o porquê desse filme existir. Ele não tem realmente um propósito, não tem nada que faça os fãs se empolgarem em querer ver mais dessa franquia, e a falta de conexões com o que a gente já conhece do universo do Homem-Aranha e até mesmo desse próprio universo da Sony, para mim, só colocam mais ainda dúvidas dos motivos que levaram esse filme a ser produzido. Eu quero saber se você já assistiu Madame Teia. Não esquece de comentar aqui embaixo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal do Entre Sinopses e acompanhar o nosso site entresinopses.com.br. Tamo junto, até a próxima, valeu!